Tire esse louvor e venha aqui no domingo. Amém, queridos? Abram a palavra. Antes de vocês abrir a palavra, eu queria orar por ela. Pai, em nome de Jesus, o meu pedido nessa manhã, Senhor, diante dessa palavra, é que o Senhor ministre os corações, Senhor, que estão aqui, da mesma forma que o Senhor ministrou o meu. Que o efeito, Senhor, que a Tua palavra causou em mim, venha, Senhor, sobre eles o Teu Espírito, para trazer o que verdadeiramente o Senhor deseja falar. Pai, tudo aquilo que impede, Senhor, a Tua palavra de chegar aos ouvidos e descer e penetrar aos corações, nós repreendemos em nome de Jesus. Declaramos, Senhor, que este lugar é do Senhor, essas vidas é do Senhor, este altar é do Senhor. Eu sou Tua, Senhor meu Deus, que diminua tudo que é meu, para que Tu cresças em mim, Senhor. É isso, Pai, que eu oro no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém? Abra aí a palavra em Marcos, capítulo 12. Nós vamos ler lá no versículo 41. E a palavra diz assim: E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas, que valiam meio centavo. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo, que esta pobre viúva deitou mais do que os que deitaram na arca do tesouro, do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, mas esta, da tua pobreza, deixou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Agora vamos lá para Romanos, capítulo 12, versículo 1. Paulo diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo. Obrigada. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que é me dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém, queridos? Quando nós olhamos para essa palavra da viúva, eu acredito que todos a entendem, que não é sobre valor, não é sobre a quantidade, mas é sobre a qualidade com que essa oferta foi entregue diante do altar do Senhor.
mas existem alguns pontos nela que me chamou a atenção, e quando o Senhor me fez com que essa palavra saltasse aos meus olhos, eu não imaginava o que ia sair dela, né? A profundidade com que o Senhor queria ministrar os nossos corações acerca dela. Mas algumas observações primárias que eu quero fazer é que a palavra diz que o Senhor Jesus, Ele está observando o depositar daquelas ofertas. Eu acho que esse é o primeiro ponto que merece a nossa atenção, porque às vezes nós entregamos coisas ao Senhor como se não fosse para Ele. Às vezes nós entregamos como se Ele não estivesse ali olhando aquilo que nós estamos fazendo. Entramos num automático de vida, ou até mesmo em um dogma, em uma doutrina. Entramos em um caminho de religião e por muitas vezes esquecemos que Ele está observando. E a palavra diz assim, que Ele observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, no gasofilasto, né, em outras versões. E a palavra também diz assim, que muitos ricos deitavam muito. Então eu fico imaginando aí a quantidade, né, de ofertas que foram depositadas. Vamos pensar aqui, 50 mil, 10 mil, 1000, e de repente uma mulher com 2 pequenas moedas chama a atenção do Senhor. Se eu apresentasse para vocês aqui hoje uma nota de 100, alguém tem uma nota de 100 aí? Não? E no Pix? Se eu apresentasse para vocês aqui uma nota de 100 e uma nota de 20, qual que tem mais valor? E se eu erguesse as minhas mãos aqui agora e começasse a adorar ao Senhor, vocês viriam o quê? As minhas mãos erguidas e imaginaria que eu estava fazendo o quê? Adorando ao Senhor. Mas e se eu tivesse fingindo que eu estava adorando o Senhor com as mãos erguidas? Você continuaria achando que eu estava adorando ao Senhor? E a bem da verdade é que Deus, Ele vê além daquilo que nós vemos. Ele enxerga aquilo muito além daquilo que nós enxergamos. E muitas vezes aquilo que tem valor para mim não é o mesmo valor que tem para Deus. Porque eu perguntei qual nota que vale mais, e todo mundo foi unânime em falar que é a nota de 100. Mas depende de quem está entregando. Porque se de repente uma nota de 100, para aquele que está entregando, não tiver o valor verdadeiro da entrega, então ela vai valer muito menos do que uma nota de 20. E foi exatamente isso que aconteceu aqui nessa palavra. Quando o Senhor me trouxe ela, o Senhor perguntou para mim qual que é o valor de uma entrega. Porque a palavra diz assim que muitos deitavam daquilo que sobrava. Mas aquela mulher, ela deitou daquilo que ela tinha, daquilo que era o seu sustento, daquilo que era a sua sobrevivência. A medida da oferta, ela não está no que sai da mão,
mas do que permanece no coração após a entrega. Qual foi o valor da entrega dessa mulher? O que ela colocou diante do altar do Senhor? O valor de uma entrega, eu falei que hoje eu quero seguir o meu caderno, porque eu escrevi umas 5 folhas. O valor de uma entrega não é determinado pelo tamanho do que é entregue, mas pelo custo que essa entrega representa para quem entrega. As 2 moedas da viúva tinham pouco valor econômico, mas tinha muito valor espiritual, porque representava tudo o que ela tinha para viver. Jesus, ele não elogiou a quantia, mas ele elogiou a entrega. Sabe, queridos, existem barulhos que nós fazemos na terra, que não é reconhecido no céu. Mas existem barulhos que são insignificantes na terra, que para o céu para te observar e anunciar. Quando o Senhor, ele recebe a entrega e não a oferta, ele não recebe a oferta, ele recebe a entrega. Quando ele recebe a entrega daquela mulher, ele revela o coração dela, ele honra ela, ele chama aqueles discípulos e ele fala assim: olha, vocês estão vendo essa viúva pobre? Essa daqui, a palavra não descreve como que ela se apresenta. Talvez ela estivesse com chinelo havaiana, um de cada cor. Talvez ela estivesse com uma roupa velha e surrada. Talvez aqueles magnatas que estavam ali para entregar o que sobrava, olhou para ela com indiferença. Talvez eles tivessem já julgado no seu interior: o que essa mulher está fazendo aqui? Mas quando Jesus olha para o coração daquela mulher, ele revela o que o céu estava declarando acerca dela. Ele estava dizendo assim: olha, você está vendo essa viúva pobre aqui? Ela deitou mais do que todos os outros, porque ela não colocou aquilo que sobrou. Ela não colocou aquilo que é indiferente, mas ela colocou a sua fé, ela colocou a sua confiança, ela colocou o seu amor, ela colocou a sua dependência. Ela tirou toda a autoconfiança que existia nela. Talvez ali aquele meio centavo fosse o alimento daquele dia para aquela mulher. Talvez aquele meio centavo fosse trazer um pouquinho mais de vida para ela. Mas quando ela entende diante de quem ela está, quando ela entende nas mãos de quem ela está colocando, então ela não hesita em dizer assim: olha, Senhor, isso é tudo que eu tenho. Mas mesmo sendo tudo que eu tenho, ainda não é equiparado a tudo que o Senhor é na minha vida. O valor da entrega está no sacrifício. O valor da entrega está na confiança. Quando eu entrego verdadeiramente para o Senhor, e é justamente aqui que essa palavra ela me pegou demais. Porque quando eu entrego para Ele, querido, eu tiro toda a confiança
da força dos meus braços. Quando eu deposito tudo que eu tenho nas mãos dele, então eu tiro toda a minha autossuficiência, eu tiro toda a minha dependência de mim mesmo. E eu falo assim: olha, Senhor, eu coloco nas tuas mãos, porque eu sei que melhor, irmãos, não há. Eu reconheço quem Ele é na minha vida: soberano, eterno, poderoso, único, e que tudo é dele, por Ele, para Ele. Sem Ele nada daquilo seria possível. É essa entrega que o céu reconhece. É essa oferta, queridos, que faz barulho no céu. Ali tem um coração que está entendendo o valor de uma entrega. Ei, para tudo que vocês estão fazendo, porque ali existe uma mulher, um homem que está entregando tudo que tem. Para o movimento, tudo que está fazendo, porque agora é hora de olhar para o coração dela, é hora de reconhecer o coração dele, é hora de enxergar quem verdadeiramente Ele é em mim, o que Ele está entendendo acerca de mim. Uma oferta insignificante aos olhos humanos está falando hoje, 2000 anos depois dela ter acontecido. E sabe até quando ela vai falar? Até a eternidade. Eu fico imaginando essas duas moedinhas caindo lá no céu, sabe? Um silêncio. Ele está à procura dos verdadeiros adoradores. E ele está em silêncio porque ele ainda não ouve um som. Ele está pairando e ele está em silêncio porque ele ainda não ouve um som. Mas de repente, duas moedinhas caem num gasofilasto. E o barulho daquelas moedinhas ecoa no Santo dos Santos. E ele diz: tem alguém ali que está rendido a mim. Tem alguém ali que está sendo transformado. Tem alguém ali que está entendendo o propósito eterno. Tem alguém ali que está entendendo o valor de uma entrega. O valor da entrega, ele está na obediência e na transformação. Quando nós entregamos algo para Deus, não é apenas o que entregamos que muda, é nós que somos transformados. E a pergunta que nós fazemos quando nós vamos entregar é: quanto vale o que eu estou entregando? Sim ou não? Queridos, quando nós vamos entregar algo para Deus, qual é a pergunta? Quanto que isso me custa? Mas e se eu der todo o meu salário? Mas e se eu der todo o meu tempo? Mas se eu der tudo de mim? Enquanto os céus está perguntando assim, ó, que tanto que tem de você na sua entrega?
porque nós perguntamos quanto que ela vale. Mas o que o Senhor está vendo é quanto de nós temos nessa entrega. Quanto de verdade, quanto de profundidade. Quanto quanto que o que essa entrega está produzindo em mim. Porque é com isso que o Senhor está preocupado. O que essa entrega está produzindo em mim? Porque aquela mulher, queridos, ela deixa tudo o que ela tem no altar do Senhor, mas ela não sai dali do mesmo jeito. A pergunta que precisa ecoar nos nossos corações é: quem eu sou depois da entrega? Quem eu me tornei depois da entrega? Sabe por quê? Porque se eu sou a mesma pessoa, então o céu não reconheceu a minha oferta. E isso não é sobre dinheiro, amém, igreja? Nós não estamos aqui falando sobre dinheiro. Uma entrega, ela só tem valor quando ela custa algo para nós. Quando ela nasce da fé. Quando ela expressa amor e quando ela demonstra obediência. A entrega que é reconhecida pelos céus é a entrega que glorifica o nome santo do Senhor. Essa é a entrega que movimenta os céus. A viúva não deu o que ela tinha de sobra. Ela entregou o que sustentava a sua vida. E quando a oferta deixou as suas mãos, sua confiança ficou totalmente nas mãos de Deus. A pergunta não é quanto você tem para entregar, e sim o que você ainda segura que te impede de confiar nele. Porque se nós não entregamos como deveríamos, se nós não entregamos com verdade, por quê? O que nos impede de confiar nele? O que faz, queridos, que nós retenhamos coisas que não são nossas? O que faz com que nós seguremos coisas que vai atrapalhar a nossa identidade dos céus de ser revelada? Porque eu entendo aqui que Deus, Ele não estava preocupado com o que aquele povo estava colocando no gasofilasto, mas Ele estava com o seu coração ali queimando e avivado, para falar assim: quem que eu posso declarar como o céu declara? Qual a identidade que eu posso declarar aqui, como o céu espera que essa identidade seja declarada? Quando Abraão vai levar Isaac, ele vai colocar lá, mas Deus nunca quis Isaac. O que Deus queria, gente? O que Deus queria naquele momento? Deus queria que hoje eu e você e o céu e a eternidade estivessem proclamando assim, ó: Abraão é o pai da fé. Ele estava ansioso, para não falar louco de vontade, de firmar a identidade que os céus já tinha estabelecido para Abraão. Mas nós só conseguimos ter a identidade revelada que os céus desejam para nós
quando nós verdadeiramente conseguimos entregar com verdade. Não é uma barganha da parte de Deus, mas é uma totalidade de nós que Ele precisa, é uma totalidade de nós que Ele quer. Quando aquela mulher ela entra naquela casa onde Jesus está, e ela sente no seu coração de derramar aquele vaso, aquele dardo puro, aquele perfume puro, caríssimo, aos pés do Senhor. O que acontece logo após? Vem as críticas, vem os julgamentos. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas não conseguem mensurar o valor da entrega. Para aquelas pessoas era um absurdo aquilo que aquela mulher estava fazendo. Como assim? Tanto tempo guardando, tanto tempo ajuntando esse dinheiro, esse óleo precioso, para jogar nos pés. Mas sabe o que verdadeiramente importou deste tempo? Foi o que Jesus disse sobre ela. E Ele fala assim: olha, ela fez uma boa obra para comigo. Sabe, queridos, às vezes as nossas entregas vão parecer loucura. Às vezes as nossas entregas vão parecer insignificantes. Mas o que importa é que o que o céu está vendo, é o que o céu está declarando a seu respeito. Porque aquilo que poderia ser algo precioso para ela, se transforma em um ato de adoração eterna. Se torna em um ato único. Sabe por quê? Porque ninguém conseguiu ungir o Senhor em morte, e aquela mulher conseguiu ungir Ele em vida. E hoje, ainda hoje, nós falamos dessa entrega, que essa mulher corajosa, sem se preocupar com a direita e com a esquerda, teve coragem de depositar diante do Senhor. A entrega daquela mulher, ela não podia ser medida por ninguém, apenas por Ele. Assim como a viúva entregou tudo o que tinha para viver, aquela mulher derramou algo que possuía grande valor. A verdadeira entrega, muitas vezes, não será compreendida por homens, porque esses veem apenas o valor material e não conseguem ver o valor espiritual. Toda história reconhecida diante do altar do Senhor passa por uma porta chamada entrega. Se a entrega não for verdadeira, então o céu não reconhece. Quando eu estava meditando nisso, eu fiquei a pensar nos níveis de entrega da palavra de Deus. Essa mulher, ela entregou tudo que tinha. Abraão entrega Isaac. Deus entrega Jesus. E Jesus entrega a sua própria vida.
Agora, você imagina se a entrega de Jesus não fosse uma entrega verdadeira? O que seria de nós? Se a entrega dele fosse como muitas vezes nós entregamos, de qualquer forma, de qualquer maneira. Paulo, lá em Romanos 12, ele nos dá uma chave que muitas vezes a gente não entende. Mas todo mundo quer viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, sim ou não? Esse é o destino, né? É o objetivo, é o projeto. Mas o que vem antes? Para viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu achei assim, cada vez que eu leio esses versículos, me salta algo novo aos olhos. Ele começa assim, olha: rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus. Ele diz assim, olha, eu suplico. Quando existem essas expressões na palavra, é porque o Senhor está querendo nos chamar a atenção daquilo que vai ser dito. É a mesma coisa quando Jesus fala, em verdade vos digo. O Senhor está marcando passando um marca-texto, né? Se tivesse um marca-texto naquela época, nossa Bíblia estaria grifada. Paulo está dizendo assim, olha, eu rogo, eu suplico, pela compaixão de Deus, para que vocês apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus. Ele está dizendo assim, olha, eu rogo para que vocês entendam o valor da entrega. Eu rogo para que vocês saibam o que Deus quer que vocês entreguem. Eu peço que Ele tenha compaixão, para que Ele toque no seu coração e te convença verdadeiramente daquilo que você precisa entregar. Porque não é sobre coisas que eu dou para Deus. Não é o dinheiro, não é o talento, não é o ministério. Não é a generosidade que está dentro de mim, não. É quanto eu me dou para Ele, é quanto eu me entrego. Ele está dizendo assim, olha, eu rogo para que esse espírito de compaixão toque tão profundo no seu coração, a ponto de você se entregar como sacrifício vivo, santo e agradável. Depois disso, depois que você fizer isso, querido, eu te peço mais uma coisa: não se conforme com esse mundo, porque depois deste culto racional, dessa entrega verdadeira, depois desse entendimento de que tudo é dele, por ele, para ele, e se você não se conformar, não se contaminar, não se envolver, não se encantar pelas coisas do mundo, você vai ter a sua mente renovada para então poder experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu chego a uma conclusão de que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para mim e para você é saber quem eu e você somos diante do reino de Deus, qual a identidade que o céu reconhece. Porque quando isso acontece, então existe plenitude, então existe totalidade, e as preocupações, pastoras, não existem mais, e os medos, pastora, não existem mais.
E as dificuldades, pastoras, existem, mas eu sei quem está comigo. Existem, mas eu sei quem eu sou nele. Existem, mas eu sei quem me chamou. Porque, queridos, quando Abraão entrega Isaac, ele continua sendo Isaac, sim ou não? A promessa continua sendo a promessa, sim ou não? E Abraão? Ele não continua sendo o Abraão antes de Isaac. Ele passa a ser o Abraão depois de Isaac. Essa pobre viúva, ela era uma antes da entrega, mas depois da entrega ela se tornou outra. Quem nós somos diante das entregas que nós fazemos para o Senhor e diante do Senhor? Quais são as entregas verdadeiras que estão nos transformando e qual que não está fazendo barulho nenhum no céu? Qual que está sendo vista, às vezes até aplaudida por homens? Porque eu posso chegar aqui como ministro de louvor, querido, e eu posso dar o melhor de mim. Eu posso fazer a igreja fluir em louvor e em adoração, mas só quem sabe se eu estou adorando verdadeiramente é o Senhor. Eu posso, como pastora dessa igreja, chegar aqui, ajoelhar, eu posso louvar, eu posso dançar, vocês podem achar o que vocês quiserem ao meu respeito, mas só quem sabe verdadeiramente o que eu estou entregando é o Senhor. E é essa a entrega que transforma. Sabe por quê? Nós vemos coisas acontecendo na vida de algumas pessoas e nós não entendemos o porquê e como. Por causa das suas entregas. Porque essas pessoas, esses corações, só são revelados por Deus quando existe entregas genuínas e verdadeiras. E às vezes a gente vê também ao contrário. Nossa, mas era o cara, era o pregador, era o profeta. Aí quando você olhou lá, caiu. Quando você olhou lá, morreu. Quando você olhou lá, está lá, na roda dos escarnecedores. Não era o cara, não era o pregador, não era o adorador. Aquilo era o que todo mundo via, menos o que o céu reconhecia, menos o que verdadeiramente o céu declarava. Já me perdi. É possível, queridos, entregar algo e continuar tendo o controle da nossa vida. Mas quando a entrega é verdadeira e intensa, uma parte de nós sobe para o altar. O que aquelas moedas carregavam era fé, confiança, dependência, adoração. A viúva, ela não oferta 2 moedas. Ela ofertou o coração. Por isso que Jesus se impressionou. Não pelo que as suas mãos entregou, mas por aquilo que saiu do coração.
me vi quando Davi está diante de um castigo de Deus, e ele vai lá pedir aqueles campos para ofertar, para fazer holocaustos ao Senhor. E o dono daquele campo, ele queria dar aquele campo a Davi. O que Davi fala? Davi fala assim: por um acaso eu ofereceria holocaustos ao meu Deus, que não me custa nada? Davi entende o valor da entrega. E aí, gente, eu trouxe isso para os dias de hoje. Nós somos pessoas aproveitadoras e interesseiras por natureza. Imagina você querendo fazer uma oferta a Deus e alguém dizendo para você: não, pode deixar, pode ir lá, leva só o bezerro, que as terras eu dou. O que você falaria? É bênção. É bênção. Sabe por quê? Porque nós sempre estamos na posição de ser abençoado e nunca de abençoar. Nós sempre estamos na posição de receber e nunca de entregar. Nós estamos sempre achando que Ele é o abençoador e que Ele nunca quer nada de nós. Nós sempre estamos querendo e medindo o tamanho da nossa fé, o tamanho da nossa vida com Deus, pelo tanto de bênção que nós temos nas nossas vidas. E na verdade o Senhor só está querendo uma coisa: ver o tanto que nós estamos entregando para Ele, o tanto que verdadeiramente Ele tem de nós nas suas mãos. Porque não é medido pelo tamanho, não é medido pelo valor da oferta ou pelo valor da entrega, mas é medido pelo tanto que eu confio, o tanto que eu entrego, o tanto que verdadeiramente eu revelo que Ele é meu. O sacrifício vivo não é aquele que coloca algo sobre o altar, mas é aquele que Ele mesmo oferta. A maior entrega não é quando eu dou algo para Deus, e sim quando através daquilo que eu entreguei, Deus passa a ter mais de mim. A viúva não ofertou 2 moedas, ela ofertou tudo que ela tinha. O Senhor passou a ter tudo que ela era. Quando aquele povo pede, quando Davi pede água, estou com uma vontade de beber água de Belém, e aqueles suspirou à vontade. E aquele povo sai para buscar água de Belém, correndo risco de vida, de morte. Quando ele chega com a água, o que Davi faz, gente? Ele derrama ao Senhor. Porque ele diz assim: não sou digno de beber uma água que quase custou a vida. Daqueles homens. E no meu ponto de vista, não teria problema nenhum dele beber daquela água. Mas o coração desse verdadeiro adorador entendia que tinha alguém acima dele,
maior que Ele, mais poderoso que Ele, mais amado que Ele. E só foi por causa dele que Ele estava ali. Sabe, eu não sei o que impede você de entregar. Eu não sei o que verdadeiramente impede você de colocar o seu coração por inteiro nas mãos do Senhor. Mas eu sei que existe um Deus que deseja isso. E aquele que deseja é também aquele que efetua o seu querer nas nossas vidas. Eu entendo, queridos, que nós precisamos verdadeiramente se render. E o que vai acontecer depois? Não sei, mas Ele sabe. Mas como encontrar esse caminho? Segurando firme nas mãos dEle e deixando com que Ele conduza. Eu preciso entender quem Ele é. Eu preciso querer. Eu preciso compreender. Eu fiquei imaginando Jesus me olhando diante das minhas entregas. E Deus me deu essa palavra na sexta-feira, que foi no dia da oração. E eu chorei tanto, porque eu acho que eu tive vergonha. Imagina Ele aqui hoje, observando você desde a hora que você entrou. Nós já tivemos momentos de entoar louvores, nós já tivemos momentos de ofertar. Agora nós estamos tendo o momento de ser ministrado pela palavra dEle. E a pergunta para mim e para você nessa manhã é: o que Jesus observou? Talvez, no momento que Ele estava vendo se você estava adorando ou não, você estava falando com alguém. Até mal, se duvidar. Talvez você estava criticando alguma coisa que estava ao seu redor. Talvez você estivesse com os seus olhos abertos, porque não estava interessado no que você estava fazendo. Talvez você perdeu uma ótima oportunidade de ser observado por Ele e ter o seu coração revelado diante dos céus. Imaginar que aquela mulher com 2 míseras moedas fez uma entrega de que muitos ricos não fazem. Trazer isso para a minha vida. Tem gente, queridos, eu fui ensinada assim, olha, desde que eu me converti, que eu não posso me apresentar diante de Deus de mãos vazias. Eu sempre tenho que me apresentar com algo nas minhas mãos para entregar a Ele. Tem gente que entra e que sai de um culto como se fosse uma praça, um supermercado, um cinema. Tem gente que nunca está disposto a dar. Como vai ser o culto hoje?
Será que a palavra vai ser boa? Será que o louvor vai ser bom? Será que aquele irmão que fica na porta vai estar de bom humor e vai me dar um sorriso? Será que o pastor vai me cumprimentar? Mas a verdade é que o nosso culto é uma apresentação a Deus de uma entrega verdadeira. E Ele é que está aqui a observar. Gente, mas assim, olha, da mesma forma que existe tudo isso de ruim que eu falei, também existe algo maravilhoso, grande e poderoso quando Deus olhar nos seus olhos, pastora Josi, e receber a tua entrega. Da mesma forma, queridos, que eu posso me distrair ou me perder no meio do caminho, eu posso entregar e Ele pode viver. Ele pode hoje ter olhado para você na hora que você chegou aqui, e talvez você tenha chegado magoado, entristecido, cansado, sobrecarregado, mas você veio. Ele pode ter olhado para isso. Ele pode ter pego toda a tua dor e ter transformado em fé. Ele pode ter pego todo o teu medo e ter transformado em confiança. Ele pode ter pego, querido, toda a sua tristeza e transformar ela em alegria, por causa de uma entrega verdadeira que o céu reconhece. O segredo dessa palavra não está em como essas moedas chegou na mão do Senhor, mas o segredo está em como essa mulher saiu da presença do Senhor, como ela subiu ao altar. Porque eu entendo que essas moedas não representaram absolutamente nada, mas o coração dela subiu como aroma suave diante das narinas de Deus, e Ele recebeu essa oferta a ponto de revelar o coração dela diante de todos aqueles discípulos. Eu não sei o que você precisa entregar. Eu não sei o que você precisa colocar verdadeiramente nas mãos do Senhor hoje. Eu não sei o que você precisa entregar. Sabe, queridos, talvez você precise entregar sua religiosidade. Talvez você precise entregar sua falta de fé. Talvez você precise entregar suas feridas hoje. Eu vejo tantas pessoas hoje feridas com a igreja, magoadas com a igreja, e isso as impede de viver a identidade verdadeira dos céus. E o que Deus tem a ver com isso? Aonde foi que Deus errou com você nessa sua caminhada? Eu sei que se você entregar verdadeiramente, Ele recebe. Ele não recebe só o que você está entregando, mas Ele recebe você por inteira. Ele recebe o seu coração. Eu não sei você, mas eu quero não ser o que eu entrego, mas eu quero ser o que Ele produz em mim através da entrega. Feche seus olhos. Comece a falar com o Senhor.
Comece a colocar diante de Deus as suas entregas. Se elas têm sido superficiais, se elas têm sido naturais, queridos, tem um Deus aqui que perdoa. Tem um Deus aqui que te convida a passar por uma porta de arrependimento, que vira uma chave na sua história e muda a rota, muda o caminho. Talvez hoje a sua confiança esteja nas suas posses, no seu intelecto, nos seus talentos. Coloca tudo isso nas mãos do Senhor hoje. Deixa Ele receber o seu coração e deixa Ele transformar você na identidade que o céu te reconhece. A boa notícia é que quando o céu reconhece, o inferno também reconhece. E aí as trevas têm que bater em retirada. E aí a situação que está te dominando, ela tem que ser colocada no seu devido lugar. O que antes te governava já não governa mais. O que antes era importante já não é importante mais. Por quê? Porque Ele recebeu o meu coração. Oh Deus, recebe, Senhor, o nosso coração nessa manhã. Nos torna, Senhor, nos torna visíveis aos Teus olhos, Pai. Assim como foi com a viúva, assim como foi com Abraão, assim como foi com Davi, assim como foi com Paulo. Faz isso com a Érica, com o César. Faz isso, Senhor, com o Rafael. Faz isso, Senhor, com o Guilherme. Faz isso, Senhor, com o João, com a Gabi. Faz isso, Senhor. Rogamos, Senhor, pela Tua compaixão nessa manhã. Derrama sobre nós um espírito, Senhor, de arrependimento e de entendimento. Derrama, Senhor, sobre nós uma renovação, Senhor, na nossa mente, Senhor. A ponto, meu Deus, de nos encorajar, Senhor, a entregar, meu Deus. Todo nível, Senhor, de retenção na nossa alma, todo nível, Senhor, de medo, todo nível, Senhor, de falta de fé, Senhor, que existe em nós, nós entregamos também, Senhor, nessa manhã. Seja, Senhor, adorado através das nossas entregas. Seja exaltado, Senhor, através das nossas entregas. Receba, Senhor, o nosso amor verdadeiro. Receba, Senhor, a nossa oferta, Senhor, genuína. Nos apresentamos diante de Ti, Senhor. Não temos nada, meu Deus, nós não temos nada, Senhor. Nós não temos nada e nós não somos nada, mas tudo que nós temos, Senhor, nós entregamos, Senhor. Recebe, Senhor, a nossa pequenez. Recebe, Senhor, a nossa miserabilidade, Senhor. Recebe, Senhor, a nossa falta de paciência, a nossa falta de fé. Recebe, Senhor, tudo que existe de ruim, Senhor. Recebe também, Senhor, tudo que existe de bom. Recebe, Senhor, os nossos corpos, os nossos corações e as nossas mentes, Senhor, nessa manhã. Recebe, Senhor, até aquilo, Senhor, que não é aproveitado para nada. Recebe, Senhor, meu Deus, recebe a nossa vida, Senhor. Entregamos o governo dela nas Tuas mãos, Senhor. Rendemos a Ti, Senhor, e declaramos, Pai, que só o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti. E tudo que nós temos, meu Deus, está em Ti, Senhor. Tudo que nós temos, Senhor, está em Ti. Não existe esperança para nós, Senhor. Não existe saída, Senhor. Não existe nada, meu Deus, que venha suprir, Senhor, a falta da
nossa alma, Senhor. Não existe, Senhor, lugar seguro que não seja em Ti. Não existe lugar de paz que não seja em Ti. Não existe, Senhor, amor maior e supridor que não seja em Ti. Por isso, Senhor, nós Te pedimos, deixa-nos ficar neste lugar, Senhor. Nos abraça hoje, Senhor, abraça a nossa alma, Senhor, com alegria e com paz, Senhor. Nos torna, Senhor, pertencentes da família de Deus, Senhor. Nos torna pertencentes ao céu, Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Deus, nós Te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Faça tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha dente, mas peço que Tua presença aumente. Por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha mente, mas peço que Tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na Tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo, não sei mais viver. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha dente, mas peço que Tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha dente, mas peço que Tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na Tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo, não sei mais viver.
não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Amém? Eu não vou lembrar o seu nome atrás da Ju. Senhor, é o Senhor mesmo. O Senhor manda te dizer assim: eu observei e recebi as suas entregas. É o altar que te revela. E hoje Ele te faz uma pergunta: quem é você depois da entrega do altar? Você não é o que as pessoas dizem, você é o que o altar diz que você é. Receba em nome de Jesus a sua identidade dos céus. Ela não foi tirada, ela não foi roubada pelos julgamentos e pelos apontamentos, mas existe um barulho ecoando que continua te reconhecendo como sendo dele. Aleluia. Amém, queridos? Existe alguém aqui nessa manhã que ainda não entregou a sua vida para Jesus e gostaria de fazer? Ou alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor e quer retornar para o caminho, para o colo do Pai? Existe alguém aqui? Amém? Nós ficamos felizes, né? Porque está todo mundo já salvo. Mas nós ficamos tristes, porque tem muitos lá fora que poderiam estar aqui dentro e ter essa oportunidade de ter a vida transformada como a nossa. Seja uma boca de Deus para esses que ainda não conhecem, queridos. Seja uma voz para essa geração, né? Coloque como meta trazer Jesus para a vida daqueles que ainda não conhecem, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe, os guarde, os leve para casa em segurança. Que seja um domingo abençoado e uma semana cheio de vitória, de presença, de amor. Que seja uma semana onde as nossas entregas sejam reconhecidas pelo Pai, no nome poderoso de Jesus. Vai na bênção do Senhor. Deus abençoe, família Herdeiros do Reino. Não vai embora sem abraçar aí pelo menos umas 3 pessoas, em nome de Jesus.